Boa noite, meus irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos. A graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Eu quero fazer uma menção aqui à família do Fabiano, Carmen, Letícia, estão de volta no nosso meio, coisa boa, né? Sejam bem-vindos de novo. Eu até achei que era crente novo quando chegaram ali, mas aí eu vi que era eles. Gente, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro, Gênesis, que é uma passagem bem conhecida. Gênesis 4, capítulos 3 a 8, nós vamos ler. Gênesis 4, esse está fácil de abrir, hein, pessoal? É logo no início, não vai ter dificuldade, hein? Gênesis 4, capítulo 3 a 8, eu vou ler. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Vale, obrigado. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, mais uma vez estamos nos colocando diante de Ti, clamando a Tua misericórdia por nós. E que nessa noite o Senhor fale conosco. O Senhor abra os nossos corações para perceber os detalhes de tudo que o Senhor tem para falar conosco. Revela o Teu querer, Senhor, e nos ensina a caminhar conforme a Tua vontade. É o que te clamamos, no nome de Jesus. Amém. Que eu quero fazer uma pergunta para vocês, que ela não veio da minha cabeça. Veio do pastor Sacha Mendes. É o seguinte: o que a gente pode esperar de um pecador? A resposta é pecado e novos pecadores. É isso que a gente pode esperar de um pecador. E aí quando a gente olha para a Bíblia, lá em Gênesis 1, o que Deus estava fazendo em Gênesis 1? Começou a criar a terra, criou o céu, sol, lua, água, ele foi criando. Aí criou os animais, até que uma hora ele criou homem e mulher segundo a sua imagem. Passado mais um pouco, no terceiro capítulo, o que houve ali? Houve a queda, o pecado. Houve o pecado. E em seguida, no capítulo 4, a gente acabou de ver o que aconteceu, né? Foi esse episódio trágico. Que aqui eu quero dizer o seguinte: como eu falo em seguida, que eu não estou falando... que eu estou falando sobre o capítulo 1, 2, 3 e 4, e não sobre o tempo. É difícil precisar que tempo foi esse, quanto tempo demorou tudo isso, né? Mas o que é importante a gente observar? Um ato de desobediência de Adão e Eva. Um ato de desobediência desencadeou rapidamente em um violento assassinato. E assim, não é que eles já estavam vivendo na lama, eles acabaram de pecar. E depois de um tempo, os filhos já geraram esse trágico episódio que nós lemos aqui, né? Então, nessa passagem, a gente pode perceber que o pecado de Adão e Eva, eu vou usar um termo aqui, foi que ele não é justo, mas vou usar apenas contra Deus. O de Adão e Eva. O de Caim foi contra Deus e contra uma outra pessoa, que foi o seu irmão. Né? Será que em alguns momentos da nossa caminhada, a gente talvez não ache assim que... uma raivinha, né? Só fiquei isso aqui irado contra aquela pessoa. Não é nada demais. Será que isso vai gerar algum problema?
Só que a gente, por esse exemplo e outros que a Bíblia vai mostrar, esse pecado, ao ser alimentado, ele pode crescer e ficar fora de controle. Foi o que aconteceu com Caim. Ele cresceu, ele foi alimentado. Lembra que a gente não sabe o tempo de quando Deus falou com ele e de quando ele matou. Mas ele foi alimentado. Por isso, o tema de hoje é lidando com a ira. E eu acredito que esteja bem claro e evidente, né, que Caim não soube lidar com a sua ira. Isso está bem claro assim, né? Afinal, ele matou seu irmão. Por isso eu quero refletir com vocês sobre essa passagem com possíveis lições que nós podemos tirar. Que elas não são todas as lições que a gente pode tirar desse episódio. Se a gente ler um pouquinho mais, a gente pode tirar outras lições ainda. Mas eu só quero trazer algumas para a gente refletir. E o meu desejo é que Deus possa nos ajudar, sabe? De verdade, a lidar com esses pequenos pecados. Que a gente acha que não tem valor. Começar a nos ajudar com esses pequenos pecados, antes que eles se transformem em grandes tragédias. Por isso, pega a dica que eu vou dar para você agora. Pare de usar gasolina para apagar o fogo do pecado. E comece a usar a chuva de graça que vem do trono do Pai. Vou repetir. Pare de usar gasolina para apagar o fogo do pecado. E use a chuva de graça que vem do trono do Pai para te ajudar a tomar novas decisões. Diante disso, vamos para a nossa primeira lição? É sobre o nosso coração. Que eu vou ler novamente os versos 3 e 4 numa outra versão, na linguagem de hoje. Tá? Só para nós vermos que às vezes uma tradução da outra vai trazer umas características que vão nos ajudar a entender melhor o que aconteceu. Diz assim, ó: um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Aqui, meus irmãos, a Bíblia não explica por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Não explica. Talvez pela sua atitude, né? Porque ela poderia estar errada. Ou, quem sabe, seu sacrifício não estivesse dentro dos padrões divinos de Deus. Pode ter sido isso. Só que a gente precisa lembrar que Deus vai sempre avaliar tanto os nossos motivos, quanto a qualidade do que estamos oferecendo para Ele. Lembra sempre disso, os nossos motivos e a qualidade do que nós estamos oferecendo a Ele. Por isso, ao ofertarmos a Deus, ao próximo, não importa o que você vai ofertar, não importa o valor que você vai ofertar, faça com alegria. Sabe por quê? Mesmo que você só tenha R$1 para dar, você tinha, não tinha? Então dê com alegria. É isso que a gente precisa aprender. Não importa se é simples, se é pouco, mas faça com alegria. Isso ao servir uma pessoa ou ao servir a Deus. Mas vamos olhar para Abel, né? Com ele foi diferente. Deus aceitou a oferta dele. E uma maneira da gente entender isso é que ele deu das primícias, do primeiro do seu rebanho, o mais valioso, tinha devoção, tinha entrega ali dele ao Senhor, né? E que fique claro aqui que às vezes a gente pode pensar ou já ouviu, é porque um derramou sangue e o outro era um fruto. Não. Lá em Deuteronômio, no capítulo 15 e no 26, nós vamos ver que Deus fala desses dois tipos de oferta. Então Deus aceitaria. Mas mais para frente nós vamos ver mais sobre isso. Então, Caim deu sua oferta do quê? Do que ele sabia fazer. Fruto da terra, porque ele era um agricultor. A questão aqui isso a gente precisa refletir. Qual foi a atitude do seu coração ao entregar essa oferta a Deus? Esse é um ponto. Outra coisa, ele deu o melhor que ele podia dar?
Ou ainda, ele queria dar ao Senhor alguma coisa? São perguntas que a gente precisa fazer. Ele estava priorizando Deus ou ele mesmo, quando ele ofertou? Pergunta isso para o texto. Ah, mas vai ser difícil entender, né, Marco? Porque tem pouca informação. Tá, então pergunta para você. Qual tem sido a atitude do seu coração em relação ao que Deus tem colocado diante de ti? Você tem dado o melhor para Ele? Daquilo que Ele tem te pedido? Você quer dar alguma coisa para Deus? São perguntas que a gente precisa se fazer para nós. Nós estamos priorizando Deus ou nós mesmos? Eu sei que é difícil pensar sobre isso, mas nós precisamos começar a pensar. Por isso que a gente precisa estar constantemente olhando para dentro de nós e nos avaliando as nossas atitudes, o que está passando dentro do nosso coração. A Bíblia diz que é dele que procede o mal. Então, se eu não estiver atento a isso, muitas coisas podem acontecer. Já quando a gente olha para Abel, né, que ele era o quê? Pastor, né? Vimos que foi das primícias do rebanho, ou seja, as melhores partes ele entregou a Deus. Vamos ler o que diz Hebreus. Hebreus vai confirmar isso para a gente. Eu acho que vai aparecer ali, ó. Hebreus, capítulo 11, verso 4. Diz assim, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Como será que estava o coração de Abel? Será que ele não estava entregue à disposição de Deus? É o que parece. Pela fé, Abel fez o que fez. Volto a perguntar, qual tem sido o estado do nosso coração? E ainda, como a gente tem olhado para as pessoas à nossa volta? Já parou para pensar isso? Como a gente tem olhado para aqueles próximos mesmo? Porque muitas dessas coisas que a gente tem sentido em relação a muitas pessoas que estão à nossa volta, dizem mais sobre nós do que sobre aquela pessoa em particular. Os pensamentos são nossos. Então diz mais sobre o que a gente está sentindo sobre aquilo do que propriamente aquela pessoa esteja vivendo, né? E outra, a gente acaba enxergando no outro um inimigo. Só que a Bíblia deixa muito claro que a nossa luta não é contra a carne. É contra principados e potestades. E quantas vezes tem havido divisão em famílias, divisão dentro de igreja, divisão no trabalho, porque eu estou tratando o outro como meu inimigo. Quantas vezes? Você deve saber isso. Então, pare de lutar contra esse irmãozinho, que ele entra por um lado, tu sai pelo outro. Ele senta de um lado da igreja, tu faz questão de sentar do outro. Pare de lutar contra o seu cônjuge, isso, sua esposa, seu esposo. Pare de lutar. Pare de lutar contra os seus filhos, contra os seus colegas de trabalho e comece a orar por eles. Lembra, a nossa luta não é contra a carne. Nós estamos lutando errado. A gente está ferindo quem não é para ser ferido. A gente está lutando com os nossos braços e não espiritualmente. Nesse episódio que nós vimos, a gente já nota os efeitos do primeiro pecado da humanidade, né? Isso nos faz lembrar que o quê? Jesus Cristo é a nossa esperança. Sabe por quê? Ele nos libertou do pecado. Ele nos libertou desse pecado que começou lá com Adão e Eva. Ele nos libertou, é nele que nós somos libertos do pecado. Então faça uma autoavaliação, identifique qual tem sido o lugar de Deus em sua vida. Nós temos sido gratos a Ele por tudo que nós temos e somos? Já parou para pensar nisso? Tu tem agradecido ao que Ele vem fazendo na sua vida? Mas é tão pouco, Marco. Mas Ele vem fazendo ou não?
Por que será que ele não tem feito mais? Precisamos falar com ele. Ou estamos cheios de revolta, né? Por não termos o que nós queremos. Que nem criança mimada. Quero. E Deus não dá. E aí a gente faz o quê? Se irrita com ele, né? Eu não vou orar. Quero saber de orar. Aquilo é a Bíblia, o quê? Ele não me responde. Não é assim? Não, não é, né? Ninguém faz isso, eu sei. Faça essa autoavaliação não baseado no seu dia. Sabe, na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa. Não, não faça assim. Faça essa autoavaliação biblicamente. Busca na palavra. Busca entender na palavra. E aí considere uma possibilidade. Que talvez você não saiba quem Deus é de verdade. Por isso a gente sofre tanto. Porque talvez a gente não saiba quem Ele é. Mas vamos para a segunda lição. É sobre lidar com as mudanças em nós. Vamos ler o verso 5 e 6 de novo. Em outras duas versões. A primeira na Nova Almeida atualizada. Diz assim, ó. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? Já na linguagem de hoje diz assim, Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse, por que você está com raiva? Meus irmãos, a questão não é se você ou eu teremos ou não ira ou raiva, mas como a gente tem lidado com ela. Porque ela é real. Quem aqui já ficou com raiva ou irado com alguma coisa? Seja sincero. Só levanta a mão, que eu não vou perguntar qual foi o pecado, tá? É ruim, né? Então, a questão é, por qual razão a gente tem resistido tanto a reconhecer os nossos erros e assumirmos o que estamos sentindo ou o que fizemos? Por que a gente resiste tanto? É nessa hora que a gente está resistindo que a gente está alimentando esse mal. E outra, não adianta negar, esconder que você está irritado. Não vai mudar nada. Ou melhor, vai mudar, porque vai piorar, né? Admita o que está acontecendo, ou o que aconteceu, né? E por que a gente ficou com tanta raiva? Aceite isso, eu sei que é ruim. Admitir que a gente está desejando que alguém morra, não é? A gente já desejou isso. Pode ser para um bandido, pode ser para o vizinho que está com funk lá em cima. Cai um raio agora e destrói aquele som, não é, Deus? A gente sente ira. Admita. Olha, se você gosta de funk, me perdoe, tá? Mas, sabe, o som muito alto, essas coisas que vão nos irando, que vão tirando a nossa paz, admita que você sentiu. E lembra da primeira lição, sobre o nosso coração. E esse é o momento da gente parar e se avaliar, identificar. E agirmos de forma diferente, onde o nome do Senhor possa ser glorificado. Se não, sabe o que vai acontecer? A gente vai seguir o caminho de Caim. E a gente já viu o resultado. Ele não é bom. Ele não é bom. Outra coisa, a expressão de Caim, ela foi bem escancarada, né? Pela forma que Deus falou aqui, né? E o seu rosto devia estar mostrando isso. Você já viu alguma pessoa brava? Como é que ela fica? Fica tudo vermelho, né? A gente escurece, o rosto fica mais vermelho, mais inchado. A gente começa a se mexer, fica tenso por causa disso. Muitas vezes a gente começa a tremer de nervoso. Eu tremo. Quando eu fico nervoso, eu começo. E treme tudo. É horrível. A gente vai demonstrar isso com o nosso corpo. Era isso que Caim estava fazendo. Essas são algumas características, né? E Deus vai lá e chama a atenção dele.
Mostra, eu tô vendo o que tu tá fazendo, cara. E ele nem tentou disfarçar. Não, Deus. Só a impressão, é o sol que está batendo no meu rosto. Não. Ele nem tentou disfarçar. Logo no início desse sermão, eu fiz uma pergunta. Não fiz? O que a gente pode esperar de um pecador? O que a gente pode... pessoas como eu e você podemos esperar? Porque nós somos esses pecadores. Pecado. Pecado. E muitas vezes a gente está sendo parecido com Caim. Sabe por quê? Porque a gente está negando que está pecando. A gente não está reconhecendo o nosso problema. E o pior, a gente acha que pode esconder de Deus. Já percebeu? A gente acha que vai conseguir fingir que ele não vai ver. Eu vou fazer escondido, ele não vai saber. Não, o que eu estou pensando, ele não vai saber agora. A gente não vai conseguir esconder dele. Mas tem uma coisa boa em tudo isso. A bondade e a misericórdia do Senhor são reais. Ou seja, pecou, reconhece, se arrepende. Ele não vai deixar de te amar. Se fosse por isso, ele não nos amaria, né? Porque a gente peca todo santo dia, várias horas no dia, e ele continua nos amando. Então lembra, a bondade e a misericórdia dele vão te acompanhar. Só admita, reconheça para ele, fale com ele. Foi assim com Caim. Ele não poderia ter exterminado Caim naquela hora? Não podia ter falado, acabou Caim. Olha o que você fez, eu tinha planos para Abel. Tirava Caim do mundo. Ele não fez isso. Se você ler depois, você vai ver o que Deus fez. Ele poderia ter feito justiça, assim como ele poderia fazer conosco. Eu não vou pedir para você listar, mas agora tu já deve estar listando na tua cabeça quais são os piores pecados que você já fez, não tá? Então, imagina se ele fosse fazer justiça conosco. Descia um fogo só assim, né? Consumia a gente. Mas ele não age assim. E glória a Deus por isso, ele não age assim. Vamos ler uma outra passagem, lá em Provérbios, capítulo 14, vai aparecer aqui na tela, versos 16 e 17. Diz assim, ó. O sábio é... vou esperar, desculpa. Provérbios, eu vi só ouvi o barulho. A página virando. Aí a gente aguarda, né? Provérbios, capítulo 14, versos 16 e 17. Diz assim, ó. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso. Impetuoso é que age sem pensar. E irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices. E o homem cheio de astúcia, é o espertinho, né? Ele é odiado. Meus irmãos, se Caim tivesse parado para pensar no que ele estava sentindo, parado, só um pouquinho, parado para pensar, muito provavelmente ele não agiria como ele agiu. E aqui eu estou falando em relação a ele matar Caim, matar Abel, e não no que ele entregou. Mas se ele tivesse pensado depois que Deus falou com ele, né? Só um pouquinho. E aí não teria dado lugar ao pecado na vida dele. Por isso, busque ajuda em Cristo. Ele sabe o caminho para vencermos o mal. Sabe por quê? Ele venceu. Ele venceu o mal. Ele sabe qual é esse caminho. Busque ajuda no Senhor. Ele nos ajudará dando discernimento, força, coragem, sabe? Para a gente vencer, para nós sermos vitoriosos. Marco, mas será que a partir de agora eu vou vencer todos os dias? Não. Não se iluda, né? Tu vai continuar pecando. Eu também. Mas a questão é o quanto a gente vai diminuir, o quanto vão ter mudanças na nossa vida. Essa é a questão. E o quanto de estrago a gente vai deixar de fazer por causa do nosso pecado, né? E outra coisa, gente, se a gente não se der conta disso, essa é uma batalha que nós teremos daqui até o último segundo de vida. Até o momento que a gente encontrar Jesus face a face, vai ser a nossa luta contra o pecado. Ela é muito real. E ela vai nos incomodar diariamente para nos destruir.
Então começa logo, sabe? Começa logo a fazer a tua parte e eu fazer a minha. Porque Ele quer nos ajudar. A gente só precisa deixar Ele fazer isso. Por isso eu vou lembrar de novo o que eu falei, a dica para vocês. Pare de usar a gasolina para apagar o fogo do pecado. Aí tu pensa o que é essa sua gasolina aí. O que tu está jogando no seu pecado. E começa já a chuva de graça que vem do trono do Pai. Porque é ela que vai nos ajudar a lidar com o pecado. Amém? Vamos para a nossa terceira lição, terceira e última. São as novas atitudes que nós precisamos ter. Vou recapitular aqui rapidamente, né? Chega um momento que aparentemente não tinha ocorrido, a Bíblia não fala que ocorreu antes desse momento, né? E Caim traz uma oferta ao Senhor. A Bíblia não deixa claro se houve isso em algum outro momento, mas pelo visto foi a primeira vez que ele traz a oferta ao Senhor. Aqui a gente pode acreditar que ele entregou essa oferta ao Senhor, tanto Caim quanto Abel, baseado no que eles aprenderam com Adão e Eva. Porque eles eram os pais dele, né? Então, provavelmente possa ser isso, né? Não dá para afirmar com todas as letras. E a Bíblia diz assim, que Deus não aceitou Caim e sua oferta. Ou seja, Deus não estava recusando a oferta só, ele estava recusando Caim. Isso deve ser muito frustrante, não é? Você vai lá, prepara, ainda que tu não tenha pego o melhor, né? Tu pegou um fruto, tem esse fruto aqui, vou levar lá para Deus, toma aí, Deus, né? Mas você ser recusado, não ser aceito pelo que você fez, deve ter sido frustrante. E é nesse ponto, né, ou nesse momento, que a gente percebe que algo começa a mudar no coração de Caim. Porque é onde Deus não aceita, recusa a sua oferta e ele. E muito provavelmente isso deve ter irritado mais ainda, porque ele deve ter feito por obrigação e não por vontade própria. Ou seja, por desejo de servir ao Senhor. Às vezes nós estamos aqui na igreja, então eu vou falar para os crentes de plantão, né? Que eu estou no ministério A, B, C, D, me envolvo em tudo, sou um ativista. E está sem Deus. Está valendo de alguma coisa? Tá não. Muitas vezes nós estamos assim. A gente não está entregando algo para Deus. A gente está entregando para alguém, mas não é para Deus. Então cuidado com isso. Para não estar fazendo por obrigação e não porque o teu coração está derramado diante do Senhor com propósito de sim agradar a Deus e não a homens, né? E na sequência aqui, né, ao ele ser confrontado, a sua expressão mostrou fúria. Ele se incomodou com aquela situação. E este era o momento dele ter se avaliado. Esse era o momento dele parar. Antes de dar o passo. Antes de ele continuar o que ele tinha para fazer, ele tinha que parar. Mas não. O que ele fez? Deu lugar ao diabo. E o diabo pegou o que tinha de pior dentro dele. O diabo não colocou nada dentro dele, já estava lá. O mal que existe em nós. E aí se manifestou, como a gente viu. Efésios 4 vai dizer assim, versos 26 e 27. Não precisa abrir, vai aparecer ali. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Opa, como é que é? Quando vocês ficarem irados, não pequem. E dá para não pecar? Não pequem. Apaziguem, que é tranquilizar, né? A sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Dá para não pecar. Senão, o que seria de Jesus, né? Jesus não se irou dentro do templo e chegou lá e foi derrubando as barracas, tirando tudo do caminho. Ele se irou, mas ele não pecou. Opa! Um pouquinho mais para frente nós vamos falar sobre isso. Então, a gente pode se irar. É como a gente está lidando com a ira, né?
A gente não pode pecar. Que tal antes, então, da gente dar esse próximo passo, fazer só isso aqui, ó. Respirar. Parar. Sabe por quê? De cabeça quente, o que a gente faz? A gente peca. Né? De cabeça quente, a gente fala o que não precisa. E aí, o que era um negocinho desse tamanho? O marido deixou a toalha em cima da cama. Molhada. Se fosse só a toalha, tá bom. Mas molhada. Ou deixou a roupa suja. Que porco. Aí tu faz um negócio eu digo eu e você. Um negócio desse tamanho. E aí, eu não vou nem continuar, porque vocês sabem o enredo dessa história. As coisas que saem das nossas bocas. E pior, o que sai daqui de dentro. O que a gente acaba gerando a partir disso. Então, acalma teu coração. A gente viu o que aconteceu com Caim. As consequências, gente, elas podem ser reais e muitas vezes devastadoras. Vocês devem conhecer algum caso de irmãos que não se falam, ou pais e filhos que não se falam, há muitos anos, por causa disso aqui. Por causa que um não aceitou, e se afastaram, e não se veem mais. Aí quando tá lá, tá morrendo, fala, papai tá morrendo, vamos lá. Tá lá ainda resistindo. Aí chega lá, aí chora, se derrama, pede perdão. E agora? Ah, tudo bem, foi bom. Mas e o que eu perdi? De tempo com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com a minha filha. Por causa dessa ira, dessa coisa que a gente tem alimentado, dessa fúria. Gente, fúria passa. Fúria passa. É só olhar pra gente já ficou furioso e já passou. A gente não fica furioso o tempo todo. Mas os estragos, só Deus sabe o tempo que pode permanecer. Outra coisa aqui que é importante observar. Vocês acham que Caim, ao matar Abel, ele está virado com Abel? Quem recusou ele? Foi Abel? Não, foi Deus. Caim estava furioso com Deus. Só que sobrou para quem? Para Abel. Vamos ser sinceros conosco. Quantas vezes a gente já fez isso? Né? A gente descontar nas pessoas algo que não tinha nada a ver com elas. Vamos dar um exemplo simples. Eu sou pastor. Aí eu peco. E eu peco mesmo, tudo bem. Eu estou lutando contra isso, tá, irmãos? O Senhor na glória há de me redimir. Mas eu continuo pecando. Só que o Jefferson vai me ver pecando. Aí o Jefferson vai virar e vai falar assim, amor, nós não vamos mais nessa igreja não. Não quero nem saber de Deus. Pastor pecando? Não quero saber de Deus. De quem que era a culpa? Era de Deus? Por que a gente está descontando em Deus? Por que eu estou deixando de ir na igreja por causa do irmão? Errado. Errado, eu estou descontando na pessoa errada. Vai falar com o pastor, então. Ô, pastor, está em pecado, meu irmão? Vamos orar, né? Vai exortar o pastor. Eu não vou estar fazendo isso. O que eu faço, pecado é escondido, então não vai saber. Eu não posso me entregar, né? Não, brincadeira à parte, né? Mas a gente esconde, né, gente? Espera lá. Mas a gente peca. Não peca? Então vamos parar de jogar a responsabilidade sobre o outro, ou de descontar nas outras pessoas. A gente faz isso com os nossos filhos. Quantas vezes a gente pega os fracos, né? Quando o filho cresce, a gente não faz, mas quando é pequenininho, né? Aí o pai briga com a mãe, ou a mãe briga com o pai, e o filho passa e deu um grito, mas já toma uma bendada na orelha e a culpa fora do filho, não, era do pai. Por que a gente está batendo nos nossos filhos? Pior, dentro da empresa, teu patrão vem, judia de ti, te humilha. Tu não falou nada. Tu nem respirou para olhar para ele. Tu saiu e foi embora. Aí chega em casa,
Isso é pro marido, né, que é brabão. Aí chega em casa brabão, e a esposa fala qualquer coisa, ele já começa. E fala o que não precisava. Quantas vezes, gente, a gente está descontando o que nem deveria descontar, mas a gente está fazendo de forma errada. A gente precisa perseverar e lutar contra o engano do pecado. Lembra que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades. Pare de lutar contra o outro. Coloque o outro em oração. Clame a Deus pela vida dessa outra pessoa, mas pare de lutar contra ela. Como cristãos, a gente esquece de uma coisa tão básica. E eu falo para mim, não é só para você. O Espírito Santo está dentro de nós. O fruto do Espírito, Gálatas 5, está aqui dentro. Ou seja, eu tenho domínio próprio, mas eu não me controlo. Eu nem me dou conta, eu nem peço a Deus que me ajude a ter domínio, a praticar o domínio próprio. Deus quer lutar por nós, mas a gente precisa deixar Ele fazer isso. E muitas vezes nós não temos deixado Ele fazer isso. E a gente tem que fazer a nossa parte. Sabe qual que é a nossa parte? Muitas vezes vai ser isso aqui, ó. Ficar quieto. Parar de falar. Sabe? Sair de perto. Tá vendo que tá brabo? Deixa. Às vezes ela tá naquele dia ruim. Para que tu insiste com aquilo? Para, deixa ela. Sabe? Tu viu que ele chegou brabo, acabou de tomar um pontapé, machucou a perna no futebol. Aí, amor, larga o cara lá. Não é? Não, a gente vai lá e fica cutucando onça com vara curta, já dizia meu pai. Fica cutucando onça com vara curta. Tá, Marco, mas como é que eu vou viver isso na prática? Parece tão simples, né? E é, né? Tem uma coisa que eu nunca vou deixar de falar. Eu vou sempre reforçar isso. É a gente ter intimidade com Deus. Intimidade a gente tem como, gente? Orando. Falando com Ele. Sabe? Ele não está preocupado se você vai usar lindas palavras. Eu vou falar em hebraico, grego com o Senhor. Não. Ele quer o teu coração. O que nós vimos aqui com Caim e Abel? O coração fez toda a diferença. Abel deu o melhor, por quê? Porque ele deu de si o melhor. Ele deu o coração dele para Deus. É isso que Deus quer. Então faça isso na sua oração. Se entregue a Ele. Intimidade, conhecendo a palavra dEle. Como é que você pode adorar alguém que tu não sabe quem Ele é? Conheça a Deus, aprenda sobre a palavra dEle. Outra coisa, se você quer se aproximar de Deus, tu precisa se aproximar um do outro. Isso é ser igreja. Ser igreja não é vir só domingo, sentar aqui no banquinho e ficar bonito, olhando para o lado e... Aleluia, oh, glória a Deus. Não, ser igreja é a gente caminhar com os irmãos. Amém, é isso aí, amém. A gente precisa caminhar juntos. No meio da tua dor, você vai me ensinar coisas que eu ainda não aprendi sobre Deus. Mas como é que eu vou saber se você não fala, se eu não tenho intimidade contigo, se você não é próximo de mim? Eu não vou saber. Hoje eu fui conversar com alguns dos que estão aqui e eu perguntei como é que foi com a chuva. Caiu uma árvore assim, caiu 5 árvores no nosso terreno. Choveu dentro de casa. Graças a Deus em casa tinha luz, tem água, não aconteceu nada. Porque a gente não vai entrar dentro da igreja, gente, olha, essa semana foi muito ruim para mim. Eu tive um problema, meu patrão fez isso, choveu lá em casa, tá? Ninguém vai fazer isso. A gente precisa se aproximar. Isso é ser corpo, isso é ser igreja. Assim a gente vai conhecer mais de Deus. Olhando para o outro. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor, não somos? Mas existem algumas outras atitudes também bem simples de fazer, como mudar o foco. Se o foco hoje é o seu marido ou sua esposa, muda o foco, por favor. Né? Se tu marcou ele hoje, hoje ele vai ver. Já tem um X nas costas dele, né? Tu já pegou, já preparou, já apontou. Para, segura, tira a arma, guarda.
Deixa para um outro momento, vai ter a hora certa, irmão, calma. Mas tira o foco. Tira o foco. Para de alimentar essa ira dentro de ti. Sabe? Para de alimentar. E busca fazer alguma coisa que possa te dar algum prazer. Algum tipo de bem-estar. Por exemplo, vai ler um livro, vai dar uma caminhada, vai fazer exercício, vai ver Netflix, né? Uma série cheia de metralhadora. Não, uma série tranquila. Aí tu já mata de vez, né? Não, tu sai disso. Mas busca algo que vai te dar... que tu vai respirar um pouquinho e vai tirar o foco do X nas costas. Dele ou dela, de quem for. Do seu patrão, né? De quem for. Mas... principalmente para a gente ter uma reação diferente que glorifique a Ele. Glorifique a Deus. A gente precisa começar a mudar isso. Peça ajuda. A gente tem lutado sozinho muitas vezes. Sabe por quê? Porque a gente não tem sido igreja. A gente tem lutado sozinho porque a gente não achou ninguém para falar. Aí tem os dois lados do problema. Um é eu que não falo e dois sou eu que não ouço. Né? Então vamos ser igreja. Vamos nos ajudar. E Deus quer a tua boca para falar comigo. Deus quer as tuas mãos para me ajudar. Ou para ajudar o irmão que está do lado, para que está do outro lado, nós precisamos nos comunicar. Nos ajudar, mas principalmente busque em Deus. Se aproxima dele, porque ele vai te mostrar as pessoas certas. E ele vai te fazer amar. Esse irmãozinho que está do teu lado, que talvez tu nem conheça, mas tu olha e fala assim, né? Ele vai te ensinar a amar. Vai te ensinar a amar o que está com X nas costas. Vai te ensinar a amar. Veja o que diz Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Vai aparecer na tela ali, ó. Diz assim, ó. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Para de lutar sozinho, de lutar sozinha, para. Está na hora da gente pedir ajuda. Provavelmente, se Caim tivesse fé e trazido os primeiros e melhores frutos da terra, Deus teria aceitado sua oferta. Por isso a gente precisa rever os nossos sentimentos e as nossas atitudes e dar novos passos de fé em direção ao Senhor, para que assim nos afastemos desses pecados que têm nos assolado mesmo. E eles estão aí para isso, para nos destruir. Cabe a nós deixar ou não. Muitas vezes a gente tem deixado. E por isso a gente tem visto os estragos, né? Já concluindo então, como a gente viu aqui hoje, existem 3 lições simples que a gente pode fazer. Uma é olhar para o nosso coração. Ou seja, o que a gente está sentindo. Segunda, lidar com as mudanças que estão ocorrendo em nós. Porque se a gente não mudar, isso pode nos afetar. Né? Terceiro, começarmos a ter novas atitudes. Inclusive, de entregarmos a Deus as nossas necessidades. Mas Deus quer ouvir? Quer. Eu não sei como Ele aguenta, mas Ele quer. Ele quer ouvir. E pode ser a coisa mais simples. Eu peço coisas às vezes para Deus que até eu duvido. Eu falo, Senhor, mas eu preciso. Eu gostaria que fosse assim. Ó. Eu dou até desenho para Ele. Dá para ser? Se for, Ele vai dar. Se não for, Ele vai falar, meu filho,
Não é tempo disso não. Vamos ajustar esse teu sonho aí? Fala com ele. Apresenta teu problema. Fala o que está ruim dentro da tua casa. Fala o que está ruim dentro de ti. Apresenta. Fala o que você não está conseguindo enfrentar. Fala as tuas lutas. Tu pode não falar para mim que tu vai ficar com vergonha. Beleza, eu sei que tu tem medo de ser julgado. Mas para Deus não. Para Deus não. Ele não vai te julgar. Mas Ele quer te ajudar. Ele está de braços abertos para nos ajudar. Com a sua graça, a sua bondade, compaixão, Ele quer eliminar. Sabe o quê? Esses padrões destrutivos que nós temos. Que vão pouco a pouco destruindo a nossa vida. E Ele quer nos ajudar a ter padrões novos. Mas não segundo a nossa vontade, segundo a vontade dEle. E Ele pode renovar esses padrões. Ele pode trazer novos padrões. Mas tem uma coisa. Ele dá liberdade para mim e para você. De aceitar a ajuda dEle ou não. Ele está lá. Agora cabe a nós falar com Ele, nos aproximarmos dEle, né? E o problema de tudo isso é que sabendo quem Deus é, e nós não nos achegarmos a Ele, meu irmão, me perdoa o que eu vou te falar. Mas é tolice. Tu saber quem Deus é e tu não se achegar a Ele. É tolice. E o desfecho pode ser parecido com o de Caim. Pode ser parecido com o de Caim. Como eu mencionei, a questão aqui não é se eu ou você teremos ira ou não, mas como estamos lidando com ela. A gente pode se irar? Pode, mas não pecar, como diz a palavra, né? Só que para isso, olha o que precisa, como precisa ser essa ira. Precisará ser justa, reagindo contra o pecado, e não contra alguém que não concordamos ou esteja nos ameaçando. Eu vou repetir isso. A ira precisará ser justa, reagindo contra o pecado, e não contra alguém que não concordamos ou esteja nos ameaçando. Outra coisa, essa ira, que ela precisará estar concentrada em Deus e seu reino, e não em nossos interesses egoístas. Aí a gente percebe, né, a diferença entre a ira santa que Jesus teve no templo e a ira pecaminosa que nós temos. É onde está o nosso coração. Por que a gente está se irando? Qual é o motivo? Se pergunte. Por que tanto ódio no coração, tanta fúria, tanta raiva? Se pergunte, não ache que é normal, porque não é. O Espírito de Deus habita em nós, existe alegria, existe amor, existe paz. Mas nós estamos deixando a fúria assumir o controle da nossa vida. Sendo assim, permita que Jesus lhe ajude a lidar com a ira. Permita que Ele seja seu Senhor e transforme a sua vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, eu quero começar te pedindo perdão. Te pedir perdão por quem nós somos. Pelos nossos pecados, pela persistência no engano, por invés de nos calarmos quando precisamos, nós falamos. E na hora que precisamos falar, nós nos calamos. Ah, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa por insistir nesse erro. Nos perdoa porque nós não sabemos o que estamos fazendo. Nós temos deixado, sim, que esse mal que ainda habita em nós tenha mais força. Mas nos ensina, Deus, a irar sem pecar. Nos ensina, Deus, a dar passos, mas pensando. Nos ensina a cada um de nós, Senhor. Nós somos falhos, nós queremos sim te adorar, então nos ensina a te conhecer, a falar contigo. Mostra que o Senhor está nos ouvindo, para saber que realmente o que eu falei, o Senhor me ouviu, o Senhor sabia que era eu. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Ajuda-nos a, quando lermos a Bíblia,
tua palavra. O teu Espírito revele a nós o que o Senhor está querendo para nós. Porque eu sei que se a gente olhar para Caim e Abel, talvez é tão distante Caim e Abel. Mas o que tem a ver conosco? Como essas perguntas que foram feitas aqui essa noite nos ajuda a enxergar quem nós somos, mas principalmente quem Tu és, Deus. Quem Tu és. Para que nós nos apeguemos a Ti. Fiquemos firmes, confiantes, como a Tua palavra falou, confiantes no que Jesus fez na cruz para nos dar vida, liberdade, nos dar alegria. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos. Ainda que eu sei que nós não merecemos, eu sei disso. Mas ajuda cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. O Senhor sabe o que está em cada coração aqui nessa noite. O Senhor sabe onde estão as maiores dores dos seus filhos. O Senhor sabe onde estão os maiores medos, o que tem gerado isso. O Senhor sabe. Então que cada um desses irmãos aqui nessa noite, Senhor, falem, declarem, deem nome a esse pecado. Deem nome e se arrependam. Ajuda os teus filhos, a cada um de nós, a conseguirmos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nos ajuda a suportar, a enfrentar com coragem, ousadia, até aquele lindo dia onde o Senhor nos encontrará. E aí nunca mais precisaremos disso, enfrentar o pecado. Mas nos lembra que essa luta não é contra o nosso irmão, o nosso filho, o nosso amigo, o nosso patrão, não. Não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades. Lembra isso, Senhor, que o Teu Espírito reforce isso em nosso coração quando olharmos aquela pessoa. Quando olharmos aquela pessoa se levantando contra nós. E no nosso olhar tem o amor de Cristo, o amor do Espírito Santo para olhar para ela, para aquela pessoa e orar por ela, entregá-la em Tuas mãos. É isso que eu te peço, nos ajuda, nos muda. Esse é o nosso clamor nessa noite, Senhor, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.